Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cuidado do Alto, um momento especial, onde olhamos para dentro sem deixar de olharmos para o alto. Hoje nós seguimos o nosso estudo no livro de Provérbios, dia 27, Provérbios 27. E hoje o que o Senhor quer falar, é intenso, como vocês já viram aí no tema, né, no título, vencendo a irritabilidade. Eu sei que para quem me conhece um pouco, me acompanha nas redes sociais, eu tenho essa voz mais tranquila, pareço ser uma pessoa mais zen, moro num lugar muito no meio do mato, muito tranquilo, mas esse ser humano aqui é pecadora. Eu me estresso, eu grito, infelizmente, não me orgulho disso, me iro. Então, assim, eu lido com a irritabilidade, sim, e muitas vezes ela me leva a pecar também. Imagino que por aí também isso deve acontecer, não é mesmo? Algumas pessoas vivem esse episódio com mais frequência, outras menos, mas é uma batalha de todos nós. E nesse Provérbios 27, Deus quer nos mostrar alguns cuidados que a gente precisa ter diante desses momentos e também algumas estratégias para que a gente lide com esses momentos. Você vai perceber, para quem vem acompanhando aí todos os episódios, o quanto que Deus, quando falamos sobre autocuidado, ele tem buscado trabalhar em nós o nosso coração. O objetivo do Senhor é trabalhar no nosso coração, é ir mais profundo. Não é trabalhar na superficialidade ali dos nossos comportamentos apenas, mas é ir no nosso coração, e a gente vai ver isso hoje também. Então vamos começar lá no verso 14, que diz assim: a bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. Isso aqui nos ensina que o como importa para Deus. Ah, mas pelo menos eu fiz. Mas como foi feito? Foi com grito? Foi à base da irritabilidade? Gritar significa chamar, gritar por socorro, protestar. Eu sempre costumo dizer para pacientes meus e para amigos também, desde quando eu quando eu passei a ser mãe, né? Os episódios de irritabilidade acabam tendo aumentado, sabe? Por várias questões, a gente está lidando ali com um serzinho que a maternidade ela é exatamente um caminho onde foge quase tudo do nosso controle, né? A gente lida constantemente com situações e circunstâncias que fogem do nosso controle. E esse é o tipo de cenário que me leva a me irritar, né? Que me leva ao estresse. Então, por isso que a maternidade acabou aumentando um pouco mais nesse sentido, porque acabo ficando mais exposta a situações que fogem ao meu controle, ou seja, eu me conecto mais com situações em que tendem a gerar esse estresse, essa irritabilidade. Então, eu venho aprendendo que todo grito ele é um pedido de socorro interno. Então, toda vez que eu me pego gritando dentro do meu lar, ou me estressando, ou eu ouço minha voz subindo de tom, automaticamente vem à minha mente no que eu preciso de ajuda, porque é eu que estou pedindo socorro. Toda vez que eu grito, seja lá para o que for, ou para quem, pode ser para o cachorro, mas é uma forma interna minha de pedir socorro de algo não está bem dentro de mim. Se abençoamos aos gritos, o nosso objetivo, na verdade, não é abençoar, é protestar por algo. A gente, na verdade, o intuito não é a bênção. Inclusive, ele fala, se você pega uma coisa boa, mas grita, como maldição é recebida. Ou seja, o que não é tão importante quanto o como. O como é muito importante. Como você faz isso que você faz, porque o como revela a intenção do nosso coração. E, mais uma vez, é aí que o Senhor quer trabalhar. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é: o que ou em que estamos precisando de ajuda? O que estamos precisando que muitas vezes acreditamos que o outro deveria suprir? E esse outro é onde a gente direciona o nosso grito, né? Seja com o nosso esposo, com o nosso filho, com o nosso cachorro, com a planta, seja lá o que for, onde a gente estiver direcionando
esse grito, esse pedido de socorro, a gente está protestando por algo. Se a gente fosse traduzir isso, a gente está dizendo: eu preciso de ajuda. Cada grito nosso é: eu preciso de ajuda, me socorre aqui dentro. Eu não estou bem. Então, toda vez que a gente se pegar gritando, a gente precisa ter muito claro isso. E isso é uma das coisas que eu já desenvolvi em mim, que é meio que automático. Quando eu percebo que eu estou tendo comportamentos parecidos, eu, na hora, penso: eu não estou bem. E não é nada sobre a situação ou as pessoas, é sobre mim, é interno. Vamos lá para o verso 15, vamos continuar nessa linha de raciocínio. Diz assim: a esposa briguenta é como gotejar constante no dia chuvoso. Fala aqui de uma constância, né? Ela não para, fica gotejando ali no dia de chuva. Vamos ver o que significa a palavra briga. Ela significa a etimologia, né? A natureza da palavra. É incômodo, problema, luta. E é muito legal, porque quando eu pesquisei sobre isso, eu fiquei pensando que muitas vezes a gente se vê assim meio guerreira, né? Sabe aquele dia que você se vê um pouco incomodada, mas assim armada, toda armada para lutar. A pessoa fala um ai, você já tá pronta ali para responder. Muitas vezes é aquele dia que a gente tá cansada, que a gente tá exausta, a gente tá toda armada para nos proteger. Por quê? Porque a gente não tá bem, a gente quer se proteger. E quando a gente tá assim, a gente é persistente. Mas a gente usa a ferramenta errada para resolver o problema. A gente faz de forma errada, usa essa persistência de forma errada. A gente poderia estar usando essa persistência para, sim, focar na solução do problema. Mas a gente usa para quê? Para reclamar. E reclamar, o que significa? Gritar muito. Ou seja, está ligado com o verso de cima. De novo, gritar, pedir socorro. Então, a gente fica reclamando, brigando, né? Lutando ali. Não, você tem que fazer. Porque a gente está tentando solucionar o problema, mas de forma errada, porque a gente está buscando a solução fora e não dentro. A gente está procurando um culpado, ao invés de assumir a responsabilidade, simplesmente resolver o problema, ou acessar o nosso coração. Às vezes o problema é orgulho. Não, porque eu quero que faça do meu jeito. Não, porque eu quero no meu tempo. Gente, eu sei o que é isso. Ai, meu Pai, Senhor, vai falando do meu coração aqui também, da minha vida. Como que às vezes a gente reclama muito e a gente fica, não, como se aquela pessoa fosse resolver, ou como se o problema fosse aquela pessoa. E a gente fica persistindo ali em gritar, em reclamar e falar, e a gente é incansável. A gente luta com todas as nossas forças uma guerra errada, com uma arma errada. A gente deveria parar e acessar usar toda essa intensidade para acessar o nosso coração, entender o que eu estou precisando. Aonde de fato eu estou precisando de ajuda. E para onde eu deveria clamar, para quem eu deveria clamar e não reclamar. Eu parar de gritar muito e clamar muito a quem pode me ajudar de fato, a quem pode sondar meu coração e entender que eu estou muitas vezes procurando algo que eu necessito numa fonte errada, numa fonte que não vai me dar. Gente, o nosso esposo, os nossos filhos, pessoas que a gente ama, amigos, não vão suprir um lugar que só Deus pode suprir. A gente não vai ter o amor que a gente precisa ser abastecido e renovado, a gente não vai ter a fonte desse amor que a gente precisa nos abastecer constantemente nesse exercício de autocuidado, de até amor próprio, como é dito, né? Esse sentimento de amor, de nos sentirmos amadas, a responsabilidade disso a fonte primária disso não vem das pessoas, não vem dos nossos filhos, porque muitas vezes a gente acredita que a gente só vai se sentir amada se o nosso filho obedecer da forma que a gente está mandando, ou fizer aquilo que a gente quer, ou agradar o nosso coração, ou o nosso marido fazer o que a gente deseja, e aí a gente vai se sentir amada. No fundo, todo problema tem essa raiz.
esse nosso desejo insano de se sentir amada. Mas a gente precisa entender que é a fonte correta, onde nós iremos ser supridas, onde nós de fato seremos enchidas pelo sentimento de amor, um amor genuíno. Eu sei que não é fácil, porque muitas vezes a gente direciona isso para as pessoas daqui e a gente, em busca desse amor, a gente fere as pessoas que a gente ama. A gente fere reclamando, cobrando e depositando um peso exacerbado, um peso cruel, porque a gente espera delas coisas que elas não podem nos dar, que só Deus pode nos suprir. Isso é sério, isso é forte, porque muitas vezes a gente está tão afogada no meio daquela reclamação. Sim, eu sei que às vezes você está muito cansada, como eu estive esse mês. Foi um mês que eu dormi pouco e eu me peguei em vários momentos nesse cenário, onde eu precisei parar, repensar e entender, não, eu preciso ser abastecida pela fonte do amor. Não é meus filhos, não é meu marido que vai me dar o que eu preciso nesses dias que eu tô esgotada, eu tô exausta, eu tô cansada. A gente tem que parar de procurar na fonte errada. No verso 16, diz assim: detê-lo é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. A gente precisa entender que isso é muito sério. Às vezes a gente se acostuma de dizer que não, a gente está cansado, não que eu sou estressada assim mesmo, não que eu sou assim mesmo. A gente precisa ter claro que essa versão é uma versão incontrolável, como diz aqui. Detê-lo é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão, ou seja, incontrolável. A gente acaba assumindo uma versão nossa incontrolável, ou seja, pecadora, sem ser controlada pelo Espírito, mas deixando no comando a nossa carne, a nossa vontade, o nosso desejo de justiça, o nosso desejo de vingança. Isso é cruel e a gente precisa ter claro isso, para que quando isso aconteça a gente não diga assim, não, eu só estava estressada, desculpa se eu estava estressada. Não, isso é mais grave do que simplesmente eu estava estressada. E a gente esquece de ter essa responsabilidade. E Deus tem nos cobrado isso nesse momento. Sabe por quê? Porque no final de um dia, onde a gente foi levada pela nossa emoção, pela nossa raiva, pela nossa irritabilidade, pela nossa falta de nosso desejo de não estou me sentindo amada, a gente acaba manchando o nome de Deus. Porque quando eu paro nesses dias e eu olho, eu digo, nossa, se alguém estivesse aqui de fora, dentro da minha casa me vendo, diria que eu sou uma mulher cristã? Sabe? Só que ao mesmo tempo o Espírito Santo fala, e não tinha ninguém de fora, mas tinha eu, e isso não vale? Ele sussurrou um dia desses isso ao meu coração. Falei, nossa, que bom que ninguém me viu essa minha versão horrorosa agora, porque só você sabe coisas às vezes que você fala que machuca, na emoção, na irritabilidade, no meio de um estresse. Mas o Senhor diz assim, e eu estava, e a minha presença não importa. Isso é muito forte. O que estamos sentindo realmente falta. O que está nos faltando? É o sentimento de injustiça, a gente está se sentindo injustiçada, cansada. Por que eu estou tão exausta? Mas parece que é só eu que estou exausta. Por que esse peso é maior sobre minhas costas? Esse sentimento de injustiça. A gente precisa cuidar do nosso coração. A gente precisa entregar o nosso coração ao Senhor. Vou pedir para que o Senhor sonde o nosso coração e suprir a necessidade do nosso coração no lugar certo. Buscar o Senhor, entender, Senhor, o que está faltando em mim, o que eu estou precisando, o que eu estou clamando. Sonda o meu coração, o que é esse sentimento? Eu estou me sentindo injustiçada? Eu estou me sentindo que eu não sou amada? Por que eu não estou sentindo que eu sou amada? Por que eu estou descontando em X e em Y? Me abastece do teu amor, Senhor. No verso 18, aí vem um verso que parece que não tem nada a ver, mas vai fazer sentido, porque diz assim, quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto,
E quem trata bem o seu Senhor receberá tratamento de honra. Aqui parece que não tem nada a ver, mas traz uma lição preciosa para que a gente use nesses momentos de estresse e raiva. Aqui nos lembra da lei da semeadura, né? O cuidado, ele produz fruto. Se cuidamos do nosso coração, suprindo a necessidade dele, nos enchendo de amor de Deus, nos enchendo da presença de Deus, lembrando que o quanto nós somos amadas, o quanto nós somos queridas, o quanto nós não precisamos de X ou de Y, de que as coisas deem certo, de que o nosso dia saia tudo perfeito, de que a casa esteja toda limpa, de que tudo saia como a gente imaginou, de que nossos planos aconteçam. A gente não precisa disso para sermos amadas, nós somos amadas e ponto. Gente, eu falo isso para vocês, mas isso é tão difícil para mim quanto para vocês. Eu sei que isso não é fácil, mas a gente tem um Deus que é a fonte desse amor que a gente precisa nos abastecer diariamente. Então, se a gente cuida do nosso coração, a gente pode desfrutar de uma mente saudável. A gente pode desfrutar de uma vida cheia de amor, que transborda amor. E dá amor, que fornece amor e não grita. Onde você esqueceu ou deixou de se tratar com amor? Talvez a gente tenha nos distanciado das verdades que nos fazem lembrar que somos de fato amadas e deixamos de nos tratar e viver por essa verdade. Muitas vezes a gente tem se esquecido da gente, de se cuidar, de se amar, de lembrar que somos sim amadas. Talvez um banho, talvez Deus quer abraçar você e ter um encontro com você num banho demorado, num cafezinho na sua sala, comendo um din-din, um bolinho quente, tendo algum momento para que você se abasteça ali na presença dele, do amor dele, e você desfrute daquele café, não porque a casa já está toda arrumada, não porque está todo mundo tomado banho, não porque está tudo perfeito e em ordem, e por isso você vai se recompensar porque você merece e você só é amada depois que você faz. Não, você vai fazer porque você sabe que você é amada e você vai se abastecer daquele que é a fonte do amor. E você vai, Senhor, eu vou tomar um banho aqui, vem comigo, que bom, e coloca um cheiro gostoso, porque ou contempla algo, porque tudo isso, a criação de Deus, o que Deus criou, a presença dele, é o que vai nos abastecer do seu amor, nos encher da sua presença. No verso 19, chegando ao final, a gente vê assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. O que o nosso coração tem revelado? Incontroláveis ou guiadas pelo Espírito? Precisamos de mais temor, entender que nada justifica uma vida ou um dia descontrolada. E isso, na verdade, entristece o coração do nosso Pai. Isso nos leva a uma vida fora da vontade dele. Que nós possamos lutar incansavelmente para viver longe desse lugar, longe dessa nossa versão. E que nós possamos nos abastecer constantemente do amor dele e viver na verdade de que somos amadas, para que não venhamos viver uma vida amarga e amargando a vida de ninguém. Esse é o meu desejo para o meu coração e para a sua vida também. Que nós possamos nos cuidar mais, nos amar conforme Deus nos ama e nos abastecer da sua presença e da sua fonte inesgotável de amor. Eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Me conta aqui um pouquinho como que foi, o que Deus falou com você através desse episódio. Se edificou sua vida, compartilhe com outras amigas também. A gente sabe que muitas mulheres vivem essa realidade, esses momentos mais desafiadores. E nos encontramos amanhã. Um abraço.